Avante palestrinos e palestrinas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, o Palmeiras não só ganhou, né? O Palmeiras goleou aí o Criciúma por 5-0 nessa última rodada do Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras assume a vice-liderança da competição e já começa a mostrar que sim, vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro até o fim, né? Bom, falando brevemente da partida, o Palmeiras que goleou, fez o 5-0 e poderia ter feito mais, né? Poderia ter feito 6-0, 7-0, 8-0, poderia ter feito muito mais gols. E mais uma vez o conjunto do Palmeiras foi muito bem. Tivemos mais uma vez um coletivo muito bem do Palmeiras, assim como foi contra o Cuiabá. Também contra o Atlético Paranaense, o conjunto do Palmeiras, mais uma vez, foi muito bem, né? E aqui a gente pode destacar alguns jogadores, como o Estevão, Flaco Lopes, Maurício, né? Felipe Anderson, mais uma vez. Finalmente, Felipe Anderson está começando a ser aquele Felipe Anderson da Europa, da Lazio, né? Ele realmente agora sim está começando a jogar bem. Maurício também justificando o porquê que ele é o titular hoje na posição e porquê que o Rafael Veiga é banco. Rafael Veiga não estava bem, Maurício teve suas oportunidades, aproveitou, marcou gols e hoje é titular da equipe sem reclamações. Caio Paulista a mesma coisa, fez mais uma vez uma boa partida apesar da expulsão, fez uma ótima partida, um ótimo jogo. Enfim, mais uma vez o Palmeiras mostrando que melhorou, apesar das eliminações conseguiu melhorar, e apesar da data FIFA, né, porque tem essa certa desconfiança de como que o Palmeiras voltaria da data FIFA, voltou bem. Enfim, hoje o conjunto do Palmeiras, a base do time titular do Palmeiras é esse, né? O que é o Palmeiras titular hoje? Everton no gol, Gomes e Murilo na zaga, Marcos Rocha e o Caio Paulista nas laterais, Aníbal Moreno e Richard Rios, mais à frente Maurício, no ataque Felipe Anderson, Estevão e Flaco Lopes. Esse é o time titular do Palmeiras. Creio eu que esse será o time que o Abel Ferreira vai usar até o final do Campeonato Brasileiro, a não ser que aconteça algum tipo de lesão ou algum jogador suspenso por cartão vermelho ou pelo terceiro cartão amarelo. Aí, obviamente, ele vai ter que mexer forçadamente, mas eu creio que esse seja o time titular do Palmeiras hoje, porque esses são os melhores 11 jogadores hoje. Justificando porque que Veiga é banco, justificando porque que o Rony é banco, esse é o time titular do Palmeiras hoje. E eu super concordo com isso. Enfim, o Palmeiras fez um baita jogo. Resumidamente, foi um baita jogo do Palmeiras. E hoje, o Palmeiras, ele mostrou que sim, ele está muito, mas muito vivo mesmo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano, no ano passado, em 2023, quando o Palmeiras também conseguiu ser campeão brasileiro naquela arrancada histórica, se eu não me engano, nessa altura do campeonato, a distância do Palmeiras para o Botafogo era de 10 ou 11 pontos, alguma coisa assim, né? Em 26 jogos, né, a distância era de 10, 11 pontos. Hoje, também com 26 jogos já na competição, a distância é de apenas 3 pontos, ou seja, é uma rodada, é uma vitória que separa Palmeiras e Botafogo, né? O Palmeiras que poderia sim ter assumido a liderança nessa rodada, né? Já que o Fortaleza não venceu, o Fortaleza empatou contra o Atlético Paranaense por 1-1, porém o Botafogo venceu o Corinthians por 2-1, o que manteve o Botafogo na liderança mesmo com a vitória do Palmeiras, né? Mas o Palmeiras poderia ter sim assumido a liderança caso o Corinthians tivesse ganho ou se a partida tivesse empatado. Aliás, se tivesse empatado não, né? Porque o Botafogo, no caso, iria para 51, então na verdade o Palmeiras não assumiria a liderança com o empate do Botafogo, né? Na verdade apenas com uma derrota, mas enfim, não aconteceu, ok, mas a distância é muito curta, e lembrando que ainda teremos um Palmeiras e Botafogo no Campeonato Brasileiro, e a rodada vai acontecer bem no final da competição, por sinal. Quer ver, ó? Palmeiras e Botafogo vão se enfrentar aqui, ó, na 36ª rodada da competição, faltando depois apenas 2 rodadas
pro final do Campeonato Brasileiro, né? E nessa rodada aqui, ó, a gente pode até ver os confrontos. No momento a gente está colocando Botafogo, Palmeiras, Fortaleza e Flamengo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, né? Então, o Flamengo nessa rodada pega o Internacional, o Palmeiras pega o Botafogo e o Fortaleza pega o Vitória, né? Enfim, então o Palmeiras ainda tem esse confronto contra o Botafogo, que é um confronto muito importante. Até lá muita coisa pode acontecer. Até lá o Palmeiras já pode estar na liderança, né? O Palmeiras pode chegar nessa rodada contra o Botafogo já na liderança do campeonato. Então, o que seria muito bom se o Palmeiras conseguisse chegar nessa rodada já na liderança do campeonato, porque vencendo era 3 pontos que tira do Botafogo, né? Então, se o Palmeiras conseguisse chegar nessa rodada, nessa altura da competição, líder do Brasileirão, seria maravilhoso. Mas enfim, a gente tem muito chão até lá, né? Ainda restam algumas rodadas até lá e tem muitos confrontos difíceis e importantes que ainda vão acontecer no Campeonato Brasileiro. Então a gente tem que ter calma, né? Manter os pés no chão, assim como o Abel Ferreira disse na coletiva, né? A gente não pode criar muita ansiedade em cima disso. E, aliás, falando em rodada, na próxima rodada aqui, na 27ª rodada, teremos confrontos também importantes, para ficarmos de olho, porque o Palmeiras pega o Vasco, né? O Vasco que empatou com o Flamengo no finalzinho por 1-1, um resultado bacana também, que ajudou aí, né? O Vasco acabou ajudando, mas vamos pegar um Vasco que está embalado na competição, né? O Vasco hoje, em 5 jogos, tem 3 vitórias e 2 empates. Também teremos aí um confronto entre Fortaleza e Bahia, vai ser um jogo muito interessante também. E também Fluminense e Botafogo, clássico carioca, né? E são jogos para ficarmos de olho, porque o Botafogo pega o Fluminense em um intervalo do jogo de Libertadores, né? E o Fluminense também está na Libertadores ainda. Então, assim, possivelmente nessa rodada ambos os times estarão com o seu elenco modificado, talvez não 100% do titular. Assim também como o Fortaleza, que está na Sul-Americana, então talvez vá poupar alguns jogadores. Então é bom ficar de olho. O Palmeiras, por estar apenas no Campeonato Brasileiro, tem uma semana de descanso. E no domingo vai chegar aí inteiro para poder chegar e jogar contra o Vasco, né? Então, assim, a próxima rodada é muito importante também para o Palmeiras, que pode assumir a liderança. O Palmeiras já pode assumir a liderança nessa próxima rodada, dependendo, claro, de conjuntos de resultado. O Palmeiras, obviamente, precisa vencer e torcer por um tropeço do Botafogo, no caso, né? E, enfim, também seria bom torcer por um tropeço do Fortaleza, claro. Se esse jogo ficasse empatado, acho que seria o melhor resultado possível hoje, entre Fortaleza e Bahia. E uma derrota do Botafogo contra o Fluminense seria também o melhor cenário possível, né? Enfim, próxima rodada é muito importante também para o Palmeiras, que pode assumir a liderança. Mas uma coisa é fato, o Palmeiras está na briga, estamos na briga sim pelo título do Campeonato Brasileiro. Claro que tem muita coisa para acontecer, mas estamos sim na briga. A diferença no ano passado era muito maior do que hoje. A diferença hoje é de apenas uma rodada, é de apenas uma vitória, é de apenas um jogo. E vale lembrar que ainda teremos o confronto direto contra o Botafogo, mas dessa vez no Allianz Parque. Então até lá muita coisa pode acontecer, já vai ser no finalzinho da competição. O Palmeiras pode chegar lá já líder, o que seria maravilhoso. Ou também não, enfim, o Palmeiras pode assumir a liderança lá, por exemplo, não sei. Espero que chegue naquela rodada já líder, né? O importante é terminar líder mesmo, obviamente na última rodada, né? Que é o que realmente vale. Mas enfim, estamos sim na briga. O Palmeiras sim está na briga pelo título brasileiro. E tem muita coisa para acontecer, mas veremos. Vamos manter a calma, os pés no chão. E eu tenho certeza que o Palmeiras vai chegar firme, porque o Palmeiras está bem, está jogando bem, o elenco está bem, os jogadores estão... os principais jogadores, pelo menos, estão jogando bem, não estão lesionados, tirando o Zé Rafael e o Mike. O restante, os que realmente fazem a diferença, estão lá. Então veremos o que vai acontecer até o final da competição. Eu quero saber de você aí. Você acha que o Palmeiras consegue chegar líder já contra o Botafogo, lá na 36ª rodada? Ou se não, enfim. Quero saber a opinião de você aí, se o Palmeiras também vai conseguir o seu tricampeonato consecutivo do Brasileirão. Mas é isso, rapaziada. Tamo junto. Um
Um abraço.